O relator da regulamentação da reforma tributária, Eduardo Braga, deve entregar o plano de trabalho à Comissão de Constituição e Justiça do Senado nessa terça-feira. E é bom lembrar que essa discussão em âmbito da reforma tributária, no ano passado, a reforma foi aprovada e agora os parlamentares, não só na Câmara, mas também no Senado, estão discutindo a forma de se regulamentar a reforma tributária, que tem um grande período de transição e, claro, a promessa é aprovar essa matéria até o fim desse ano. E durante um evento voltado para a área da indústria, Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, destacou as mudanças da reforma tributária aqui no Brasil e defendeu programas instituídos pelo governo federal. Reportagem de Soraya Lawande. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira que se a reforma tributária tivesse sido feita há 30 anos, já estaria implantada. Mas ainda assim, segundo ele, essa reforma vai fazer a diferença. Ela começa agora em 2026 e vai até 2032. Gradual. Tudo que é difícil é melhor fazer com gradualismo do que não fazer. Então, troca 5 tributos sobre consumo, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, por um IVA dual. Simplifica. Os estudos do IPEA mostram que em 15 anos a reforma tributária pode impulsionar o PIB em 12%, impulsionar os investimentos em 14% e as exportações em 17%. Alckmin discursou na abertura da primeira edição da MiExpo, que acontece até a próxima quinta-feira no Expo Center Norte, em São Paulo. Um evento de negócios voltado à indústria e às discussões sobre os desafios, oportunidades e tendências do setor. No mês passado, o Ministério do Desenvolvimento anunciou a destinação de 186,6 bilhões de reais em investimentos para impulsionar a transformação digital no Brasil. Alckmin explicou que o programa Nova Indústria Brasil se baseia em 4 pilares. Nesse momento que o governo do presidente Lula lança a NIB, a Nova Indústria Brasil, baseada em 4 pilares. Uma indústria mais inovadora, uma indústria mais sustentável, verde, uma indústria mais competitiva e uma indústria mais exportadora. Durante seu discurso, Alckmin citou investimentos e novos programas do governo federal para estimular a indústria. São 66 bilhões de reais para a nova indústria inovadora. O programa todo de fortalecimento da indústria, o Plano Mais Produção, são 342,7 bilhões. O presidente lançou aqui em São Paulo, na sexta-feira, o Acredita. O problema do pequeno é que ele tem dificuldade de acesso e não tem garantia. Então, o Acredita vai ter fundo garantidor para proporcionar ao pequeno empreendedor para que ele possa ter um crédito mais fácil. Depois, outro programa importante é o Depreciação Acelerada. O vice-presidente argumentou que o Brasil ficou caro antes de ficar rico e que por isso perdemos parte da indústria. De acordo com ele, é preciso discutir como produzir mais, melhor, ter uma agenda de competitividade para ganhar eficiência e transformar o Brasil em um país de renda mais alta. E ainda sobre a reforma tributária, o plano de trabalho no Senado. A repórter Marília Ribeiro traz as últimas informações e como é que vai ser esse trabalho, todo o esquema de discussão para aprovação, pelo menos até o fim do ano. Marília. Pois é, né, Thiago? Agora eu volto com as informações das comissões aqui do Senado Federal, né? Esse protocolo desse plano de trabalho foi anunciado pelo relator da proposta lá na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, o senador Eduardo Braga. E ele acabou de ser protocolado na CCJ e ele deve ser apresentado
para os outros parlamentares amanhã de manhã, às 10 horas, na CCJ, né? Antes de protocolar, o senador disse que iria conversar com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para que pudesse fazer alguns ajustes em relação a esse plano de trabalho. Segundo Braga, né, o presidente do Senado, ele tenta costurar um acordo entre o Executivo e também a Câmara dos Deputados. Isso porque existem mudanças, né, dentro desse texto, que já foram apresentadas mais de 1.400 emendas, que são essas sugestões de alteração no texto que saiu lá da Câmara dos Deputados e veio para o Senado Federal, e a partir de amanhã ele deve começar a caminhar na CCJ. E o que o senador, o relator dessa proposta, já adiantou para a gente, né, Tiago, que vão existir 2 sessões temáticas, uma para ouvir governadores e a outra para ouvir prefeitos. Além disso, diversas reuniões serão feitas para que todas essas mudanças, essas sugestões que foram apresentadas pelos senadores, elas possam ser discutidas e, quem sabe, elas possam avançar. Lembrando que qualquer mudança feita nesse texto, ele retorna lá para a Câmara dos Deputados. Então, quem vai dar a palavra final sobre esse principal texto da regulamentação da reforma tributária será a Câmara dos Deputados. E o que o governo quer é votar esse texto, essa regulamentação da reforma tributária até o final de 2024. Tiago. Bom, então o cronograma definido sobre a reforma tributária no Senado. Bom trabalho, Marília Ribeiro. Até daqui a pouco.